Boa noite a todos. Antes de iniciar minha breve fala aqui para vocês, dizer que a Tânia, ela não teve tempo de participar desse livro, ela fez muita falta, porque ela tem sido uma força muito importante para o Centro Celso Furtado. Eu tenho acompanhado Tânia no Conselho Deliberativo, eu agora estou na diretoria do Centro, mas a sabedoria da Tânia ela tem sido muito importante para o caminho desses 10 anos que o Centro tem trilhado, e acho que é um centro que tem demonstrado a importância de um discurso crítico, de uma reflexão crítica, uma reflexão heterodoxa do ponto de vista econômico, e que tem procurado também se abrir para outras competências profissionais, não apenas entre economistas, mesmo heterodoxos, mas também buscando urbanistas, buscando antropólogos, sociólogos, cientistas políticos, que hoje integram. Eu tenho impressão, não é, Saturnino, que o Centro hoje tem quase 300 sócios, não é? Espalhados pelo Brasil todo, e uma das preocupações nossas é que o Centro ele tenha uma presença importante aqui no Nordeste brasileiro. Inclusive nesse livro, que é um livro provocador e, como foi dito aqui já por alguns, é um livro de muita diversidade. Ele trata de questões muito diversas, mas que vão na direção do que a gente está pensando, não é? De buscar um caminho diferenciado para esse país, não é? Mas não entendendo o Brasil como uma ilha, um país isolado, mas um país que hoje, inclusive, está muito articulado com a América do Sul, com a América Central, e se distanciou do México, infelizmente, mas há uma contribuição, há um grupo de professores, tanto da UNAM quanto da UAM, Arturo Guilhem, que tem um texto dele aqui muito bonito sobre a violência. Vocês devem ter acompanhado pela imprensa o desaparecimento de 45 jovens que parece, infelizmente, que estão mortos, e o Estado mexicano não tomou nenhuma atitude digna, não, para resolver o problema, e tá, em certa medida, é cúmplice desse processo. O México, apesar de um belíssimo país, eu tive há pouco lá, não, mas é um país que está vivendo quer dizer, o narcotráfico controla alguns estados, são quase 5 estados do México que são totalmente controlados pelo narcotráfico, e é uma cultura fantástica, é um povo que está muito mais enraizado no processo civilizatório do que nós. Quer dizer, que os indígenas nossos aqui, eles foram em grande medida, estão sendo dizimados aí. Nós estamos vendo recentemente processos no Mato Grosso, né? Inclusive em função de um problema muito grave, de uma opção que o país fez, e que é uma opção difícil, e que ela precisa, a meu juízo, ela ser revista, porque a questão da soja, ela se transforma o Brasil na divisão internacional do trabalho como um grande produtor de soja para o mundo. Inclusive a China foi beneficiária e tem sido beneficiária, não só a China, mas outros países também, a Europa também. Mas a soja, ela é feita, ela estimula o latifúndio, o grande latifúndio, ela estimula uma dependência de produtos que o Brasil não produz, não? Grandes máquinas coletadoras e ceifadoras, não? E que são caríssimas e que precisam capital intensivo,
O Brasil precisa também de importar uma série de agrotóxicos que nós não produzimos, então incide sobre a balança, sobre as contas externas brasileiras, e é um peso muito grande, e além do que a soja, além de ocupar muita área, ela tem um efeito muito nocivo. A Amazônia tem sido vítima da soja, não é? Então, é uma alternativa de desenvolvimento, se quisesse, ou de crescimento econômico, totalmente equivocada, no meu entender. Não é? Dizer que a gente poderia se desfazer da soja do dia para a noite, isso também seria completamente irreal, não é? Mas que não é o caminho, não vejo a longo prazo como um caminho interessante para o nosso país. Gera muito pouco emprego e é profundamente danoso ao meio ambiente, e é um grande exportador de água também, não é? Que é um recurso escasso. As Nações Unidas há mais de 40 anos vêm tocando nesse assunto, não é? Do esgotamento das reservas hídricas em função da ação humana sobre a natureza. Apenas o meu trabalho nesse livro é sobre a China na América Latina, a entrada da China na América Latina, um dragão nos trópicos, esse é o título. Mas eu não queria, muito sucintamente, sobre esse texto, chamando a atenção de que esse a China, ela de uma certa forma, ela alavancou o país em certa medida, não na dimensão que Clóvis Cavalcante falou, mas ela, de uma certa forma, ela abre possibilidade para o país numa relação de cooperação interessante. Quer dizer, o Brasil, a China passa a ser o nosso principal parceiro econômico já há 5 anos. É um país que, dentro de 30 anos, quase todas as projeções apontam a China como um país que vai rivalizar os Estados Unidos. Isso tem sido, inclusive, todas as análises de geopolítica, não apenas de geoeconomia, têm tratado desse assunto. Mas o trade-off que o Brasil realiza com a China é um trade-off perigoso, não? E que é um trade-off basicamente baseado em commodities, em minério e a soja, não? E importando produtos, porque a China, de uma certa medida, eu digo que a China é superlativa, porque mesmo com os problemas ambientais que ela criou para gerar esse modelo de alta intensidade manufatureira, a China, ela conseguiu fazer um upgrade, digamos, ela conseguiu se soerguer socialmente também. Isso é um fato. Os indicadores sociais da China são impressionantes. De tirar 500 milhões de pessoas da miséria absoluta em 40 anos e alfabetizar uma população que era quase 70% iletrada no início da segunda metade do século, depois de 49, para uma população que hoje tem apenas 16% de analfabetos. E o número de universitários, de estudantes universitários. Então, é um país que, com todos os problemas que ele traz nesse seu caminho de desenvolvimento, ele ainda continua integrando populações, fazendo uma transição. De certa forma, eu tive a oportunidade de passar quase 2 meses na China em 2 oportunidades, procurando ver pobreza no país, e vi muito pouca pobreza, e vi um ritmo acelerado de não apenas crescimento econômico, mas de desenvolvimento. Vi muito filho de camponês na universidade, o que é uma coisa que ainda no Brasil nós não atingimos. Então, eu fecho a minha fala sobre esse breve artigo, dizendo que nós precisamos
rever esse trade-off, essa relação com a China, que pode ser oportuna para o Brasil, mas na forma que ela está sendo construída, inclusive porque a indústria brasileira, onde consegue colocar os seus produtos de maior valor agregado, o seu maior mercado, digamos assim, de exportação, de manufatura, é a América Latina. E a China, ela pouco a pouco, ela está se localizando na Venezuela, na Colômbia, no Peru, na Argentina, e isso vai gerar uma concorrência aí que pode ser prejudicial ao Brasil. Então, é mais um sentido do alerta dessa, não dizendo que é uma relação nefasta, mas que ela precisa ser revista. Mas, voltando ao livro, eu gostaria de chamar a atenção também, pensando no momento que nós estamos vivendo hoje no país, e pensando num livro que eu gosto muito também, do Celso Furtado, que é o nosso, digamos, é o nosso mentor, não é? O nosso guia maior aqui. Tânia citou A Construção Interrompida, e o Saturnino falou de dois momentos, duas trajetórias específicas da realidade brasileira. O momento de Juscelino, eu até sou mais inclinado a gostar mais do período do Getúlio, de 51 a 54, não? Do que do Juscelino, porque o Juscelino, com todo o desenvolvimento, ele faz um desenvolvimento conservador. Não? Houve pleno emprego, houve um keynesianismo no período de Juscelino, inegável. Não? Houve, talvez, na época de Juscelino, tenha sido a época onde o Brasil teve o maior salário, não nominal, mas o salário real mais alto da classe trabalhadora. Não? Mas nós começamos aí a abrir o país completamente para o capital internacional. Inclusive, Celso Furtado, ao longo de toda a sua obra, ele pontua, dizendo que nós somos um país que não somos governados desde dentro. O país é governado desde fora. E nós estamos novamente vivendo uma tentativa de interromper essa construção. Essa construção foi interrompida em 64, não? Pelos militares e pelo um conjunto de forças políticas muito conservadoras, não? Ligadas aos militares que tinham já alterado a sua lógica geopolítica depois que foram lutar na Segunda Guerra Mundial sob aí um controle norte-americano, e sobre as elites que faziam exportação, setor financeiro, não é? E o país praticou uma política de substituição de importações sem o controle tecnológico. Aí, fazendo a comparação com a China, isso para mim sempre me chama a atenção, é que a China foi o país que mais se abriu para o capital internacional. A China se transformou na manufatura do mundo, mas ela fez isso garantindo o controle político. Os bancos, os 4 maiores bancos chineses estão na mão do Estado. As grandes empresas chinesas de petróleo estão na mão do Estado. Não é? E esse impacto que nós estamos sentindo das forças conservadoras sobre o Brasil, que querem interromper um processo legitimamente construído da democracia, 25 anos quase, né, que nós estamos construindo um processo democrático, que estão tentando, não é uma grande coalizão conservadora de direita e atrasada e retrógrada e autoritária, que não aceita perder, não é? E que tem implicações muito sérias. A Petrobras é um alvo muito forte nesse processo. Mas não só a Petrobras, os esforços que eles estão fazendo para desconstruir o BNDES. O Brasil é o único país da América Latina que conseguiu construir um banco de desenvolvimento fundamental para a gente poder construir o nosso país, poder fazer com que o país ele não seja só crescimento econômico, que ele seja também felicidade, que ele seja também respeito às diferenças raciais, não é?
incorporar as mulheres no processo de trabalho de uma forma mais digna, incorporar. Nós somos um país que jamais... A China, a propriedade da terra, está na mão do Estado. Nós não conseguimos, no Brasil, e essa é uma tradição que o Fauro, que tantos autores, Caio Prado, não é, nos ensinaram, não é, que a reforma agrária nesse país nunca chegou na mesa de discussão. Não é? E é por isso que o latifúndio tomou conta. Não é? Nós tivemos uma matriz, não é? Mão de obra escrava, latifúndio e monocultura, que, em boa medida, mudando a lógica, não é? do escravismo que nós acabamos, mas nós mantivemos a nossa população, o grosso da nossa população, praticamente sem educação, ou com uma educação muito rala de qualidade. E esse governo, que com teve efetivamente alguns problemas e, a meu juízo, não conduziu certos processos muito bem, mas fez coisas, não, fundamentais para esse país, na educação superior, por exemplo, não? Isso foi fundamental na construção de uma política externa muito mais arrojada, não? Numa tentativa de se inserir não só no mercado, mas na comunidade internacional, né, de uma maneira diferenciada, buscando as relações sul-sul com muita intensidade, né, mas também voltar a tentar, né, construir habitação popular no país, coisa que não se fazia desde o BNH, que foi fechado em 81. Né. Então, tem aí uma série de efeitos extremamente importantes que foram feitos em pouco tempo. O Brasil nós estamos começando a botar o trem nos trilhos. É claro que muita coisa precisa ser revista, e eu acho que esse livro, ele estimula a essa reflexão. Há um trabalho, um artigo da professora Maricato sobre o problema urbano no Brasil. Esse é um problema central. A vida das pessoas, ela está infernizada por falta de investimentos coerentes na política, na política de transporte urbano, na política de urbanismo, né, que nós abandonamos e fomos acreditar no carro individual como solução. Quer dizer, eu não quero me estender, mas tenho muito a impressão, uma leitura que eu tenho feito acompanhando o capitalismo, que é disso que se trata, e o capitalismo, ele sempre atuou de uma forma muito venal. Quando isso está dito não só por Marx, isso está dito por Polanyi, não é? Quando a terra e o homem são feitos mercadoria, quando a natureza é um mero atributo para ser explorado até o seu último recurso, não é? Isso tem sido feito sistematicamente, e com uma visão de ciência, que é uma visão de ciência também profundamente equivocada. É uma visão de ciência que vai nessa dimensão da dominação, não é? Que vai no sentido do controle da patente, não é? E da venda da patente nos elementos mais essenciais da vida coletiva, os medicamentos. A população mundial está envelhecendo, e envelhecendo com um processo de desigualdade social crescente, e tem dificuldade de acesso a esses medicamentos. E esses medicamentos, cada dia, são mais caros para essa população. A população brasileira está usando fármaco de 30 anos atrás. Não? Porque os medicamentos mais sofisticados, que vêm do Japão, que vêm da Alemanha, que vêm dos Estados Unidos, esses medicamentos não chegam na cesta do brasileiro humilde. Então, nós temos feito esforços importantes na Fiocruz. Esses esforços ainda são... O BNDES investiu na Fiocruz, tentando criar algumas unidades de produção de fármaco, de vacina, importantes. Esses são processos importantes e que deveriam ser estimulados.
Então, nós viemos de uma tradição do manonismo local, do latifúndio, do autoritarismo, de uma visão racista, né, de um país que é miscigenado. Né? População, a elite brasileira, e basta ler a obra de Celso Furtado, ele o tempo todo, a elite brasileira é antipovo, em sua essência. E ela está profundamente incomodada com essas políticas de fazer com que a população possa ter um melhor acesso ao consumo. Eu recebi de um aluno de doutorado meu, há 3 dias atrás, eu comecei a folhear apenas, o novo livro do Amartya Sen com Jandrese. Glória Alvíndia, o título é Glória, né? Glória Incerta, exatamente, o processo indiano. Onde Amartya Sen, que não é nenhum radical, é um smithiano, Amartya Sen com Drese falam exatamente disso. Economia sem distribuição, economia sem investimento nas capacidades humanas, muito do que o Clóvis falou aqui, ela vai gerar concentração de renda, ela vai gerar desigualdade, ela vai gerar... Então, e quando eu disse aqui a vocês que eu tenho, nas minhas leituras, eu tenho observado que o momento que nós estamos vivendo não é um momento só brasileiro. O capitalismo, desde até 2008, sobretudo nessa onda neoliberal, ele fracassou rotundamente. Não? Os dados do banco, há um banco na Suíça que todo ano faz um relatório fantástico sobre as desigualdades mundiais. Então, tem uma tal pirâmide que eles publicaram em 2014 sobre a distribuição de renda entre os adultos no mundo. E é uma coisa absurda, não é? E que é uma contradição interna a um sistema que quer se reproduzir, que é o capitalismo. Ou seja, as estatísticas que eles apontam é que 82% da riqueza mundial, da população adulta mundial, esses 80% estão na mão de 8,2% da população mundial. E quando a gente olha Madison, esses outros autores que fizeram essas estatísticas para trás, não, a gente observa que, pouco a pouco, a concentração na Revolução Industrial, a diferença entre uma pessoa que vivia no mundo desenvolvido e uma pessoa que vivia na periferia era de 1/3. E hoje ela está mais passando das 70 vezes. Não é? Então, é um processo que, à medida que ele se radicaliza, à medida que... Paul Krugman já falava disso, não é outro radical. Já há 20 anos, Paul Krugman dizia que os Estados Unidos estava deixando de ser a sociedade das oportunidades, porque os salários da maioria estavam sendo achatados e o salário dos CEOs e dos grandes dirigentes estavam sendo fantasmagóricos. Não é? Então, todo esse processo de financiarização que está em curso desde 1980 é um processo que gera mais desigualdade social e que impede que os governos periféricos eles tenham capacidade de enfrentar e de tentar realizar políticas diferentes. A China conseguiu fazer diferente. Tem problemas ambientais? Tem, mas conseguiu sair de um processo, quer dizer, a China foi completamente humilhada pelo Ocidente, e se a gente estuda Confúcio, a gente vai ver que a lógica confuciana é completamente diferente da lógica ocidental, que é uma lógica, sobretudo, baseada nos valores individuais, na busca do interesse particular e próprio. Como é que você constrói uma sociedade, não é? Apenas baseada no interesse privado e no gozo privado? Isso é um absurdo. Mas assim nós temos caminhado. Então, o Brasil, a América Latina, sobretudo a América do Sul, há 15 anos atrás, como resposta a um processo neoliberal
que aprofundou as desigualdades. E isso é muito fácil da gente ver nas estatísticas. Há estatísticas que provam, por exemplo, que no período chamado do ouro keynesiano, que vai dos 50 até 73, até o choque do petróleo, a distribuição de renda era muito melhor, não é, do que ela é hoje. É uma coisa, quer dizer, o capitalismo regulado, ele não é ideal, mas o capitalismo regulado, ele é menos perverso do que o capitalismo completamente à solta, que é o capitalismo da financiarização e da especulação, do rentismo puro. Não é? Então, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, e em escala internacional, é uma não aceitação desse fracasso do neoliberalismo. E o neoliberalismo, ao não... Quer dizer, os ricos no mundo, a plutocracia mundial, ao não aceitar isso, ela exacerba as suas medidas. E quando eu falo de exacerbar as suas medidas, significa caminhar para a guerra, caminhar para guerras localizadas, caminhar para uma criminalização da migração. Não é? Quando os europeus fizeram isso na transição do 19 para o 20, vieram para o Brasil, foram para os Estados Unidos, foram para a Argentina, e hoje eles estão proibindo. E gera, é um processo que gera medo em escala mundial. A população francesa acaba de dar uma resposta terrível. É chocante a gente olhar a trajetória política da França, que sempre foi um país, não é, com tradições libertárias, caminhando para a extrema-direita. E esse caminho é um caminho do medo, é um caminho da derrota, do pensamento. Então, América do Sul, sobretudo, nesses últimos 15 anos, começou a dar uma guinada diferente, a integrar as populações pobres, as populações humildes, trabalhadoras, num processo mínimo de consumo melhor, não é? De educação melhor, ou pelo menos ser colocado em questão. Nós fizemos isso ao nível do ensino superior, mas nós temos um defeito grave no Brasil, que é que as universidades públicas abandonaram o sistema, entender a educação como um sistema integrado, formar os professores que estão na base da sociedade, que estão ensinando as nossas crianças, não é? Mas começamos a criar universidades pelo Brasil afora. Isso foi uma ideia do Lula, uma ideia genial. Isso não vai ter resultado aqui agora, vai ter resultado daqui a 20 anos, quando a população que está em Arco Verde, a classe média, não precisa fugir para o Recife para poder, ou para São Paulo, para ter uma perspectiva de vida. Então, são coisas dessa natureza que estão em jogo hoje, são coisas muito sérias. Porque, se esse processo ele vai à frente, e se esse impeachment acontecer, que eu espero que não aconteça, porque aí também, eu acho, inclusive dia 16, o Brasil todo, espero, se mobilize para ir às ruas para protestar contra a quebra do processo constitucional no país. Isso é um golpe. É mais um golpe, como Celso Furtado nos apontou, não? Um golpe muito bem urdido, um golpe onde o poder midiático ele é completamente absoluto, faz o linchamento da presidente, não é? Então, são forças muito intencionadas e, infelizmente, a nossa população, que durante muito tempo recebeu os benefícios de uma política diferenciada, ao primeiro enfrentamento de uma crise internacional, não é? Em grande parte, não é? Há erros políticos, mas o mais grave é que o governo enfrentou a crise internacional gerando emprego formal. O Brasil nunca teve um nível de empregabilidade formal como tivemos. Agora, a população mais humilde entrou numa capacidade de consumo, quer consumir mais, vem uma crise, não é? O Estado teve que, para manter essa empregabilidade,
fez benefícios fiscais ao largo, não? Fez alguns investimentos, a meu juízo, totalmente incorretos, como fazer ginásios não? A custos, quando isso não se justificava diante das premências e das prioridades que o país precisa. Mas, de todo jeito, essa política foi uma política pensando no emprego da população. E a primeira, podem observar todos os discursos que vêm do Congresso Nacional, que é uma casa eminentemente reacionária, eu não diria nem conservadora, ela é reacionária e ela é vinculada aos grandes interesses internacionais, contra os interesses nacionais. Então, é isso que está em jogo, e eu acho que é isso que esse livro, em grande medida, tenta articular nas suas dimensões mais diversas, sobre o campo, sobre a cidade, sobre a indústria. Como é que nós perdemos, por exemplo, a nossa capacidade industrial? Fomos perdendo isso e não tivemos força para alterar esse tipo de quadro. Então, desculpem, mas eram essas minhas palavras. Muito obrigado a todos.